Eu acho que parou. Ok. Agora Now começou, it's professor. recording. Bom, então, só para ficar registrado que nós estamos corrigindo os exercícios de interpretação do site. Sophie's on. Hello, So. Hello, How are you? fine. Oh, nice. How has your quarantine been? Como tem sido sua quarentena? Bem chato, viu? Bem chato. A lot of homework too? Yes. Yes, I can imagine. So you're talking about this little town of Clarkson, né? That is a beautiful place. Marcela, você pode ler pra gente, ó? Como tem mais gente professor, agora? Não, mas como eu tem não mais quero ler, gente não. agora? Não quer ler? Não tem problema. Não. Não tem problema. Noah, can you continue Ei. for us? Pode continuar pra gente nesse paragraph? Pode. Caramba, o Noah tá na live. Noah is in the house. Beleza. South Clarkson has looked shop and factories. People don't live there, but they coming in the morning to work. There is also a big stadium where the Clarkson, their Tigers play on Sundays. Many people go to watch their favorite team. Perfect. Então a gente descobriu que tem bastante shops, tem lojas, como a Isa tinha comentado. Todas essas cidadezinhas pequenas, praticamente, elas vivem desses comércios. E factories, né? E fábricas. Acho que até no Stranger Things mostrou, né? A cidade de Stranger Things é uma dessas cidades. Mas quando surgiram os shopping malls, né? Os grandes shoppings, aconteceu isso. As pequenas cidades sofreram porque elas tinham muitos shops. E as pessoas pararam de comprar na cidade e começaram a ir para o shopping. Então, aí eles fizeram uma lei que os shopping malls só podem ser na estrada. Não pode ter shopping mall na cidade. A não ser que New York e Los Angeles são exceções, né? Porque são cities, mas as towns, mesmo, se você tem um mall perto de uma town, tem que ser numa road. Porque assim as pessoas estão na cidade e falam, não vou até o shopping comprar isso só. Coisa pouca eu compro aqui mesmo na cidade. Então, essas cidades vivem muito dos shops and factories e fábricas, né? Que são o que as pessoas geralmente ganham dinheiro. And they also have a big stadium, outra cultura clássica dessas cidades pequenas. Mas os times só tem times em cidades grandes, mas tem as outras divisões, né? No beisebol mesmo tem 4, 5 divisões. Então, toda cidadezinha pequena tem algum tipo de time, ou de hockey, ou de basquetebol, ou beisebol. E a cidade realmente para assistir. Quando não tem, a cidade se dedica aos times da high school, né? Que é o caso da cidade que eu morava, Rutherford, não tem nenhum time profissional. Então todo mundo se dedica a ir aos jogos de high school, os comércios fecham, tudo fecha, né? As pessoas, they take seriously, eles levam a sério. Vamos continuar. Sophie, can you read the next? Pode ler o próximo pra gente? Tá bom. At the weekend, people from Clarkson enjoy walking along the bank of the Clark River. They also sail small boats on the water, and if there's a little wind, they fly kites in the large park. Perfect. Ótima leitura, só. Your pronunciation is amazing. Thank you. Então, como as cidades têm esses rivers, as pessoas aproveitam esse rio, né? Como a gente viu que Clarkson é o nome devido ao Clark River. Então, nos finais de semana, as pessoas aproveitam esses rivers, né? Eles andam em pequenos barcos, né? E fly kites, empinam pipa. Aqui dá pra gente empinar pipa, né? Mas não dá pra gente nem nadar, nem andar de barco no Rio São Caminho, infelizmente, né? É meio sujo. O Noah falou que vai se arriscar, né, Noah? Quando ele falou, saindo da quarentena, vai pegar o barco. Hello, Fran. Fran is online now. Fran também tá on. E aí, Fran, tudo bem? Tudo bem. Ok, good. Luiz, Oi. pode ler o último paragraph pra gente? Every year, Clarkson grows is because a lot of people come to live there. The government builds more houses and the streets get busier. Maybe in the future, if the towns continue to grow, it will become a city.
Yeah, so the city is growing so much, tá crescendo tanto que até falou do que a gente tinha comentado, que está prestes a se tornar, pode ser que no futuro se torne uma city. Então, aí vocês me perguntam, teacher, mas então Sorocaba é city e Votorantim é town. Não, Votorantim já é city, né? Já passou de 100 mil habitantes, eu acho. Town seria cidades muito pequenas, tipo Araçoiaba. Araçoiaba é a town. É uma town. Se for menor do que 100 mil habitantes, é uma town. Se for maior, é uma city. Essa é a conta. E aí nós tínhamos o true or false, né? A primeira já é difícil porque você fala assim, there's no numbers. Não tinha números ali, né? Então, como que você vai identificar quantas pessoas moram no lugar? Deixa eu ver quem não leu ainda para ler número 1 pra gente. Fran, acho que falta a Fran. Fran, você pode ler essa number 1 pra gente? Sim. Nearly 50,000 people live in Clarkson. Perfect. Quase 50 mil pessoas moram em Clarkson. Quem vocês acham, pessoal? True or false? Ó, tá bem aqui, ó. It has more than 50,000 people living there. Então tem mais de 50 mil pessoas. Aí é como eu falei, não tem o number, não tem o número, e aí você fica confuso. Daí o número tá escrito por extenso, né? Então é uma pegadinha que muitos das interpretações têm. Outra coisa também que essas interpretações elas fazem, principalmente as do Enem, as perguntas seguem uma ordem do texto. Então, por exemplo, aqui a primeira era justamente do começo do texto, você praticamente vai encontrar. Tem alguns textos só que eles fazem essa confusão, mas é nível extreme hard. Então, nearly 50,000 people, quase 50 mil pessoas moram lá. Só que lá em cima falou que mais de 50 mil pessoas moram lá. Então, o que vocês acham? A gente marca true or false? Falso. False, porque a palavra aqui teria que ser more than, mais do que. Nearly seria menos, ou um pouquinho, talvez, né, arredondando aí para 50. Não passa de 50, então é false. The Clark River is a big river. É um grande rio. E aí é onde a gente vê aqui também, logo depois, a large river. Large é a mesma coisa que o big? São sinônimos, né? Porque large, geralmente a gente fala de medida de roupas ou medidas de copos, né? Roupas mesmo tem extra large, a GG em inglês, né? G é large, o copo large, os combos large, mas você pode falar big também. Só que o large ele é mais específico. Então, the Clark River is a big river. Vocês acham que é true or false? Quem pode me dizer? True or false? True. Thank you. True. It is true. Most of the houses are in South Clarkson. A maioria das casas são em South Clarkson, na parte sul de Clarkson. E aí a gente continua aqui, ó. Every day people take the ferry from North Clarkson to South Clarkson. Então tem uma ferry, né? Tem um ferry boat, né? Como que chama aqui no Brasil? Balsa, né? Balsa. Balsa. Sim. Então, a balsa, ela leva as pessoas do north to the south, to go to the work, né? E aí ele já ainda mata a charada aqui. Só aqui a gente já poderia saber, porque se as pessoas saem do norte para ir para o sul, elas moram no north. E aí elas falaram, most people live in the north of Clarkson. So, most of the houses are in South Clarkson is false. The local sports team is the Clarkson Tigers. So now we go to the big stadium where the Clarkson Tigers play. So the local team is the Clarkson Tigers. The sports team plays on Saturdays. So then we go and see the day. They play on Sundays here. On Sundays. So it is false. Provavelmente é um time de beisebol esse Clarkson Tigers,
porque os times de beisebol das divisões inferiores jogam no domingo. There is a large park in Clarkson. Ele já continua aqui embaixo, né? Along the bank of the Clark River. They also say, smell both the water. If there's a little wind, they fly kites in the large park. Again, large, né? Big park. So there's a large park in Clarkson, true. Many new people come from Clarkson to live. Muitas pessoas vêm para Clarkson morar. Every year, Clarkson grows in size because a lot of people come to live there. E é isso que eu falo da interpretação, pessoal, de texto. O legal é que a resposta sempre está na interpretação. Então, do Enem, principalmente, geralmente uma é só gramatical, o resto é toda de interpretação e a resposta está lá no texto. Então, das matérias aí, em inglês talvez é mais fácil no Enem. Não sei quem foi, o ano passado que a gente fez aquele simulado do Enem, eu acho que foi o pessoal do segundo ano, que falou, não, eu vou escolher espanhol é fácil. Eu falei, galera, não escolha espanhol, porque espanhol é confuso no Enem, é tricky, é pegadinha. Ele falou, não, eu vou escolher. E aí escolheu o espanhol e fez inglês só por fazer, assim, não colocou no gabarito, mas fez na folha a resposta. E errou todos em espanhol e teria acertado todos em inglês. Então, é verdade, professor, eu lembro. Foi ano passado? Isso, foi ano passado. Foi alguém de segundo. Eu lembro. Eu não lembro quem foi agora. Mas eu lembro de alguém mesmo, eu não lembro quem foi também. E tava difícil o espanhol, tipo, nem a Cris falou, nossa, essa pergunta é confusa, porque era uma falsa cognata. E aí a gente falou, então vão no inglês que é mais certo. O espanhol é difícil, porque eles sempre vão colocar um pretérito, alguma coisa bizarra assim. E o inglês não, o inglês é aquilo, não sai daquilo. Clarkson is now so big that is a city. Clarkson é tão grande que agora é uma cidade. E aí é uma pegadinha, né? Porque if it continues to grow, a possibility, aqui as if clauses, ó. Se ela continuar crescendo, aí sim ela se tornará uma cidade. Então aqui é falso. E aí na outra, pessoal, no nosso outro, que ainda continua falando sobre Clarkson, ele continua perguntando what is there near Clarkson? O que tem lá perto de Clarkson? Mountain, sea ou river? E aí é muito fácil, né? Porque a gente viu isso o texto todo, né? We have a river, né? They don't talk about mountains, they don't talk about the sea, they talk about the river, né? E o river é tão grande que até precisa de uma ferry, né, para estar de um lado para o outro. Por isso que aqui algumas pessoas poderiam se confundir com sea também. What is there in North Clarkson? O que tem na parte norte? A gente viu South people go to work. In the North Clarkson, we have the wide streets. A gente tem as ruas amplas, porque é onde tem as residências. Where is the stadium? Outside the town, near the river or in South Clarkson? E aí esse aqui talvez a gente tenha que voltar para ver. Ó. South Clarkson has a lot of shops and factories, so also they have the Clark's Tire Stadium. So it's South Clarkson, né? Já está no capítulo no parágrafo do South Clarkson. What do people in Clarkson do at the weekend? O que as pessoas fazem no final de semana? They go for walks? They have barbecues? Or they swim in the river? O swim in the river eles não mencionam, né? Eles falam they ride the boats, they fly kites. Have barbecues? Com certeza também eles fazem, mas também não é mencionado, né? Go for walks. Porque o have barbecues parece estranho você fazer barbecue num parque, mas nos Estados Unidos é comum, né? Acho que a Isa, a patriota, lembra do 4th of July, né, Isa? Todo mundo vai para os parques fazer barbecue, né? Então aqui já é meio estranho, né? Você fazer um barbecue, imagina aí na Praça Campolim, fazer um barbecue. Vai juntar aquele pessoal que dança funk lá, achar que é uma festa, né? Então aqui não daria tão certo, eu acho. Mas lá é mais um family barbecue, as famílias vão fazer barbecue. Então o único que sobrou... Ops, deixa eu ligar aqui minha bateria. Vai acabar a bateria. E aí o último o Go for Walks, né? É o único que sobrou, porque eles mencionam que as pessoas andam ao longo do rio, né? Da Baía do Rio.
Which statement is true? E qual é a verdade? Clarkson is a city? No, it's not a city yet. Ainda não é. Clarkson is a bad place to live? No, it's not a bad place. Clarkson is a popular town. Porque as pessoas não param de chegar lá, então é uma popular town. Então, esse é a nossa correção do exercício que eu passei ontem para vocês. A maioria já me mandou. Quem não me mandou ainda dá tempo. Tá? Eu acho que o prazo final lá está até 6 horas. Sobre aquela atividade dos games, o que aconteceu foi que quando você clicava nos games, algumas vezes eles não abriam o flash. Então é normal. Quem não conseguiu abrir o flash, alguns computadores o flash é diferente, não tem problema. Mas quando acontecer isso, vocês tentam clicar com o botão direito do mouse e aí aqui vai aparecer ativar flash, ou então vai aparecer um negocinho de flash no sistema aqui. É isso. Aí, pessoal, a atividade que eu vou colocar no sistema hoje é na page 8. Eu sou uma teacher, mas é a page 7. A page 7 é um listening que a gente vai fazer lá na página 45, lá na página 45. Então, essa aqui, essa page 7. Essa página tem a ver com a página 45. Então, quando a gente estiver na página 45, nós temos que voltar para essa. Então, a gente vai dar continuidade na página 8. A atividade que eu vou passar hoje para vocês, eu vou cadastrar no sistema e também vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Começa na página 8. Tá? É uma interpretaçãozinha de texto. Fala sobre grafite, né? Uma forma de arte que é bem legal. Eu acho bicho muito feio, mas o grafite é muito legal, né? A gente tem os gêmeos, tem os irmãos lá, esqueci os outros irmãos. Além dos gêmeos, tem mais uns 2 irmãos. Tem o Cobra também, que é muito famoso, fez até aquele grafite da fábrica da Cacau Show ali na Castelo. Então é um texto bem legal sobre grafite. Essas 2 perguntas, se couberem, vocês podem responder aqui. Se não couberem, vocês podem responder aqui, ou até usando o notebook, né, o caderno. E aí, aqui no number 2, eles querem que você veja qual que é o melhor título para esse texto. Né? Então, vocês vão, depois de ler o texto, escolher qual que vocês acham que se encaixa mais. Até naquele texto, eu estava preparando a aula, até duas respostas estão certas lá. E aí, aqui na number 3, vocês vão fazer um true or false do texto. Né? Então, vocês vão ler graffiti is always colorful. E aí vocês vão lá e dão uma olhada se é true or false. Provavelmente é false, porque tem alguns grafites que são em carbonos, que são muito legais. Na number 4, também são perguntas de interpretação do texto. Todas elas são sobre o texto. E aí, pessoal, essa number 5, para acabar, é uma interpretaçãozinha de texto sobre o texto que a gente leu sobre grafite, só que vocês vão encaixar algumas palavras que estão faltando. Então, vocês vão ler e aí vocês podem até consultar a página anterior. E aí vocês vão fill in the gap, preenchendo os gaps, preenchendo as lacunas. Então, esse vai ser o homework que vai estar cadastrado hoje lá no sistema, é página 8 e 9. E como a apostila de vocês é trimestral, no caso dessa apostila do Entertainment, nós vamos acabar ela agora no meio do segundo bimestre, que daí dá o nosso trimestre. E aí a gente começa a primeira apostila do segundo trimestre, antes das férias de julho. Eu acho que talvez a gente volte em maio para a sala de aula, pelo que a gente está vendo as coisas acontecerem. Então, eu acho que até maio a gente já deve começar a nova apostila lá na sala, né? Tomara. Ninguém aguenta mais, né? E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês um site, esse é mais de diversão para vocês mesmo, que se chama Odd. Um site que fala sobre coisas estranhas.
Odd quer dizer coisas estranhas. Então, esse website, ele vai ter vários artigos sobre coisas esquisitas em inglês. Até acho que as meninas lembram, ano passado a gente viu um texto nesse site sobre as coincidências, lembra? Naquelas coincidências malucas. Lembra do carro lá, que era amaldiçoado, do menino que caiu 2 vezes Nossa, é do mesmo verdade. prédio, né? Dá um medo isso. É isso mesmo. A bala na árvore. Isso mesmo. A bala a bala ficou alojada na árvore, né? E aí esse link que eu estou mostrando para vocês é de um dos exemplos do texto dos artigos que vocês vão encontrar lá nesse site. O site tem bastante propaganda, vocês vão ver que tem bastante propaganda assim em volta dele. Então é normal assim que vocês achem ele meio poluído. Mas os artigos deles são muito legais. E aí, aqui esse artigo, se o site carregar aqui logo, é sobre the most fun jobs in the world. Os trabalhos mais legais do mundo. Então, a gente tem alguns dos trabalhos que as pessoas fazem que a gente fala, meu, que trabalhos legais. Então, cada um vai ler um, a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Se acabar esse link, eu gero outro link para vocês lá no grupo, tá? Para os últimos 10 minutos. Então, vamos começar pela ordem, igual a gente fez. O primeiro é Paradise Island Caretaker. Já pensaram? Caretaker, cuidador. Cuidador de ilha paradisíaca. Inacreditável, né? Que tenha um trabalho desse. E olha o salário, $60,000 per year, $60 mil por ano. Ou seja, dá 120, 180. Cadê o professor Anderson quando a gente precisa dele, né? Dá mais de $300 mil por ano. Ou seja, é um salário de quase $30 mil por mês. E plus free accommodations. E ainda assim tem... você fica lá de graça, não precisa pagar aluguel. Professor, mas não tem nada para fazer lá. Você recebe dinheiro, mas imagina se é uma ilha tipo a do Lost. Aí sim, cheia de mas mistérios. vai gastar com o quê? Então, depende. Eu estava preparando aqui, daí tem outro. Eu já te mostro uma outra coisa, você vai achar interessante também. Tem um outro tipo de Paradise Island Caretakers, tem 2. Quando eu estava preparando essa aula, tem um outro artigo desse site, só que eu achei meio inapropriado para a idade de vocês, mas outros trabalhos também, são os trabalhos mais legais do mundo. Só que lá tinha uns trabalhos meio estranhos. Mas um dos trabalhos lá era Paradise Island Caretaker e lá tinha outra conotação. Esse não é tão caseiro igual esse dessa ilha aqui, mas a Isa Patriota vai ler, ela vai ler e eu já mostro para vocês o outro artigo lá rapidinho. Isa, pode começar daqui, ó. Island caretakers looked after the property of people who own private islands, while their responsibilities may include gardening, carpentering, and renovating, working well independently, and enjoying solitude as both requirements. Perfect. Nice reading. Great reading. Então, esse, como a Isa bem leu, ele é mais um cuidador, mais um caseiro. Tipo, quando você tem um sítio, você deixa alguém cuidando, as pessoas ricas têm ilhas, né? Tem até um programa no Discovery Health, eu acho, ou no Traveling Channel, que é Buying an Island, comprando uma ilha. Aí as pessoas vão, elas têm que escolher elas escolhem 3 ilhas, e aí elas vão nas 3 ilhas decidir qual das 3 elas querem comprar. Então, se você tem, tipo, $15 milhões, você já consegue comprar uma ilha grande. E aí eles deixam essas islands lá e você tem que ter alguém para cuidar, porque você não mora lá, né? Só vai lá para passear. Mas esse é um tipo. Quer ver esse aqui, Best Jobs? Esse outro artigo que eu estava falando para vocês mostra a história de um cara chamado Ben Salthall, que ele é um cara lá da Austrália. E ele... Aqui, deixa eu ver. Aqui.
E ele é um Paradise Island caretaker de uma ilha chamada Hamilton Island, lá no Great Barrier Reef da Austrália, que é o grande barril de coral. E esse, cara, é diferente, não é o que a gente estava falando. Só um pouquinho, deixa eu subir aqui. Esse number 2 é Luxury Bed Tester, é uma menina que testa camas de luxo. Imagina, você dorme e ganha dinheiro. Mas ele fala aqui que as atividades dele nessa ilha, he has to blog about his abilities, ele tem que fazer um blog na internet sobre a island, promover a island. Então esse é diferente. Esse é uma ilha que tem tudo, Isa. A Isa Taíde perguntou. Essa é uma ilha que tem comércios, ó, não é uma ilha pequena. Então o trabalho dele aqui não é cuidar da ilha, o trabalho dele é viver e aqui ele ganha $111 mil a cada 6 meses. Então esse ganha até mais. E ele não paga nem a casa que ele mora. Se não me engano, eles falam que é 3-bedroom villa. Esse é outro artigo que tem sobre, no mesmo site, no Odds também, sobre the world's greatest job. Só que esse aqui tem uns que é meio polêmico. Tipo, tem o Water Slide Tester, que é bem legal também, o cara que testa tobogã. Esse aqui, ó, o number 4. Professional Prostitute Taster. Então tem uns meio polêmicos. Wine Tester, Candy Tester, esses são normais, mas tem outros polêmicos. Mas se vocês quiserem ver, vocês entram depois no site do Odds, tem vários desses artigos legais. Então a Isa bem leu esse nosso primeiro, que era o do Paradise Island Caretaker. O number 2, o second one, é o sonho da maioria aí dos meninos aí. Tem um amigo meu que faz isso professionally, que é lutador de vinho. $48,000 a year, $48 por ano. It's a good salary too, guys. É um bom salário também. Isa, a Taíde, você pode ler pra gente? Posso. Testers play strong new games and provide feedback to designers. Candidates must know how to find software glitches and test for bugs. Working well as part of a team helps and good communication to give accurate feedback to developers. Perfect. So, eles testam jogos, né, para as empresas que estão lançando jogos, para achar os bugs, para corrigir os erros, porque tem muitos, né? O cara faz o jogo, mas na hora da programação acaba uma outra coisa passando. Então, eles jogam para achar bugs. A gente tem alguns caras famosos, né? Alguns YouTubers que são testers, né? O Flex Power, por exemplo, ele é tester. Então, esses caras hoje em dia eles saíram do isolamento e foram para a internet também. Pessoal, a gente vai cortar, tem menos de 1 minuto aqui, tá falando? Então, eu já mandei o outro link no sistema, tá? No sistema não, no WhatsApp. Então, entrem lá, tá? 1 minutinho começa a nossa últimos 10 minutos. Tá.